Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar início ao nosso segundo semestre e iremos falar sobre a geopolítica da Ásia, muito importante, berço das grandes religiões, o continente asiático. E falar de geopolítica asiática e a gente começar falando de um dos principais conflitos que ocorre desde 1948, quando a ONU, junto com os Estados Unidos, seguindo seus interesses econômicos, levaram à criação do Estado de Israel, configurado ali na faixa de Gaza. Quer dizer, os judeus já tinham feito a diáspora logo após a destruição de Jerusalém, lá em 70, e isso foi predito, né, que eles se espalhariam pelo mundo. E aí como é que faz para eles voltarem? Em pleno século XX, né, 20 séculos depois eles tentam voltar. Né? A gente começa até falando do movimento sionista. Sion era uma unidade de relevo que existe ali em Jerusalém, que é considerada Terra Santa, tanto para os palestinos, tanto para os judeus. E aí então o movimento sionista é um movimento que eles procuram fazer com que seja criado o Estado israelense ali dentro da faixa de Gaza. Então, o objetivo do capítulo é a gente falar mais um pouquinho, entender o que é esse movimento sionista, o envolvimento histórico entre Israel e Palestina, né? Lembrando que esse Israel de hoje não é mais aquele Israel que a gente falava lá dos tempos bíblicos, mas sim descendente deles, né? Só para você, a título de curiosidade, se eu não me engano, eles estão no ano de 5.580, né? Eles não fazem a contagem do nosso calendário comum, né? O nosso calendário comum ele começa no ano 1 com o nascimento de Cristo, e hoje nós estamos em 2020, e aí eles estão no ano de 5.580. Bem interessante, depois a gente pode até pesquisar, ver se essa data está correta, se não é 582, né? Não me engano é 580. Os judeus comemoram o ano novo deles diferente do nosso, porque o calendário deles é diferente. O ano lunar deles é diferente, tá? Então, é importante a gente pensar na declaração do Lord Balfour, que ele é um documento do governo britânico em apoio à causa judaica. Olha, em 1917, né, em plena Primeira Guerra Mundial. Então, é importante também a gente estudar ou então aplicar os conhecimentos sobre os conflitos históricos entre árabes e israelenses. Importante também que essa questão geopolítica ela vai permear a revolução do Ayatollah Khomeini em 1979. Né? Lembrando que o Irã ele era grande parceiro dos Estados Unidos na extração do seu petróleo, né? A gente já falou um pouquinho, mas vamos falar de novo sobre a crise do petróleo. Em 79, o Ayatollah Khomeini ele faz a revolução islâmica dentro do país. A religião islâmica ela passa a governar o Irã, né? Tanto é que ali é uma nação governada pela religião, né? Eles são fundamentalistas porque a religião é o grande preceito democrático deles. Então a gente vai entender um pouquinho do que ocorreu entre essa revolução em 1979, a Guerra do Golfo, o conflito da Síria, o conflito do Afeganistão, depois em 2001, quando caem as Torres Gêmeas, né? E eles tentam buscar de qualquer jeito uma resposta para poder buscar os grandes mentores do atentado de 2011. O capítulo também vai fazer um contexto entre os conflitos que envolvem a Coreia e o conflito que envolve o território da Caxemira, disputado
pela Índia e pelo Paquistão. Mas é bem interessante, gente, que esse capítulo ele vai mostrar para a gente que o território da Palestina ele foi diminuindo com as guerras que foram envolvendo o território que pertencia a Israel. Israel foi imposto dentro do seu território da Palestina, eles foram assentados ali na faixa de Gaza, na península do Sinai, nas colinas de Golã, ficou ali entre a Cisjordânia, tá? Ficou ali entre o Líbano, e aí eles foram, com as guerras que foram acontecendo, né, a partir de 48, Guerra do Yom Kippur, a Guerra dos 6 Dias, eles foram aumentando seu território, eles foram se dando bem por quê? Eles são parceiros econômicos dos Estados Unidos, eles são os grandes aliados ali no Oriente Médio dos Estados Unidos, né? E aí então a gente vai falar um pouquinho do que foi a primeira intifada. Intifadas são guerras provocadas por conta da disputa territorial, né? Lembrando, a gente está falando de geopolítica, os conflitos geopolíticos eles podem se dar através de anexação de território, como é o caso da intifada, como é o caso do árabes e israelenses, árabe, palestinos, e aí então existe aqueles grupos extremistas, né, que são contra Israel, né, que a gente chama de Hezbollah, concentrado no sul do Líbano, né? O Líbano está até em ascensão, mas por conta daquela grande explosão, o Hezbollah e o Hamas já avisaram que eles não têm nada a ver com aquela explosão. A Jihad Islâmica, o Jihad Islâmico, eles atuam na faixa de Gaza, eles atuam também na Cisjordânia, o Hamas atua ali no Irã, tá? A gente vai falar um pouquinho dessas autoridades políticas, né? E, ao mesmo tempo, extremista também. O que a gente tem que deixar separado é que a religião islâmica ela não defende os fundamentalistas que são terroristas. Tá? Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A religião, o preceito religioso, eles não pregam a morte em massa, como a gente vê ali aquela disputa territorial dos grupos radicais islâmicos que desde 1911, aí vocês vão relembrar que a Síria, ela depois da Revolução Islâmica, ela veio dando apoio a operações de guerra entre Irã e Iraque na década de 90, a guerra do Kuwait entre os Estados Unidos e o Iraque. A Síria ela passa por um problema muito grande de redemocratização. E ali o único território que não consegue ser redemocratizado é o território da Síria. Tá? E aí a gente chama isso de Primavera Árabe. Em 2011, vários protestos aconteceram em redes sociais. Tá? Os jovens começam a perceber que o seu território, né, o território da Síria, que hoje parece um monte de escombro, eles começam a pedir o seu líder, vou lembrar o nome dele daqui a pouco, ele não tem políticas públicas voltadas para todo o território, e sim para aqueles que são apoiadores cegos deles. A família dele já está no poder há mais de 70 anos e ele não saiu. E olha que hoje estamos em 2020, já fazem 9 anos da Primavera Árabe, que foi o quê? Um protesto que queria acabar com esse regime ditatorial. Um protesto até que se espalhou para outros países árabes, né? A Líbia, com a deposição do Muammar Gaddafi, o Egito também com a deposição do seu ditador, e na Síria, o único lugar que eles não conseguiram tirar o seu ditador, né, chamado Bashar al-Assad, ou Bashar al-Assad,
né? A família dele já governa há anos e o país tem as suas riquezas e ela não é bem distribuída para toda a população. Por quê? É um regime ditatorial. E a gente vai falar sobre isso porque ali existe um califado, né, que a palavra deriva de califa, né, que é o sucessor do profeta Maomé. Trata-se de uma estrutura governamental que se caracteriza por uma monarquia islâmica, no qual a ditadura ela vai permear e sempre um lado que não é bem aceito pelo lado ditatorial, ele vai ficar ausente das políticas públicas, das melhores condições de vida, que é o objeto de estudo da geografia. Por isso a gente fala desses territórios asiáticos, né, principalmente do Oriente Médio, que eles não conseguem reivindicar a sua soberania, né? Ainda no capítulo anterior a gente falou sobre os povos que tentam, os curdos, né, que tentam, almejam governar o seu próprio pedacinho de chão, o seu próprio território. Eles ficam na Síria, eles ficam no Irã, eles ficam no Iraque, e assim, eles têm a sua própria cultura, o seu próprio idioma. É uma nação, porém eles não têm a soberania do seu território, tá? Então falar do califado, essa estrutura de califado, a gente falar da Síria, do Bashar al-Assad, que está aí no poder desde a época do seu pai, né? Então eles já estão lá nessa estrutura há mais de 70 anos. E para finalizar, aí a gente fala um pouquinho da estrutura do que foi a separação da Península Coreana, essa separação ali em plena Guerra Fria, né? Um único estado em que se divide a parte norte continua associada ao regime socialista apoiado pela União Soviética, e a nova porção territorial apoiada pelos Estados Unidos, que aí a gente vai chamar de Coreia do Sul, capitalista, sendo apoiada pelos Estados Unidos. Tá ok, gente? A gente se encontra daqui a pouco na nossa aula ao vivo. Um abraço.